Tenha um dia maravilhoso. Aproveitem a história todos. A sala de emergência do Hospital Mercy General estava movimentada naquela tarde de quinta-feira. Sarah Thompson segurou a mão de Ethan apertado enquanto caminhava pelos corredores, tentando mascar o nervosismo crescendo em seu peito. O menino de 5 anos estava chorando suavemente, segurando seu braço esquerdo contra seu corpo, o resultado de uma queda no parquinho da escola. Dói muito, mamãe, Ethan murmurou, seus olhos castanhos claros cheios de lágrimas. Eu sei, querido. O médico vai cuidar de você. Ok, vai melhorar logo. Sarah sussurrou, beijando o topo de sua cabeça, respirando aquele cheiro familiar de shampoo infantil e aventura. A recepcionista, uma mulher de meia-idade com óculos empoleirados em seu nariz, olhou para eles com uma expressão profissional. Documentos, por favor. Sarah revolvia em sua bolsa com uma mão, mantendo Ethan perto com a outra. Seus dedos tremeram ligeiramente, não apenas pela preocupação com seu filho, mas por uma ansiedade inexplicável que a havia tomado conta desde que entraram no hospital. Algo no ar parecia pesado, carregado com uma energia que ela não podia identificar. Ethan Thompson, 5 anos de idade, ela disse, entregando os papéis. Possível fratura no braço. Sala 3. Vá pelo corredor à direita. O Dr. Hayes irá vê-lo em alguns minutos. O nome atingiu Sarah como um soco no estômago. Hayes não podia ser. O universo não seria tão cruel. Ela sentiu suas pernas vacilarem por um momento, mas forçou-se a continuar andando. Havia milhares de Hayeses no mundo. Não significava nada, mas quando abriram a porta do consultório e seus olhos encontraram os dele, o tempo simplesmente parou. Nathan Hayes estava de costas para a porta, examinando um raio-x contra a luz, seu cabelo escuro um pouco mais curto que antes, mas ainda com aqueles cachos rebeldes que ela costumava enrolar em seus dedos, seus ombros largos sob o jaleco branco. Aquela postura confiante que ela conhecia tão bem. Por um momento, era como se 5 anos não tivessem passado. Ele se virou lentamente e, quando seus olhos se encontraram, foi como se todo o ar fosse sugado da sala. Sarah, sua voz saiu quase inaudível. Ela não podia se mover, não podia respirar. Lá estava ele, o homem que havia desaparecido de sua vida quando ela mais precisava dele. O homem cujos sonhos de faculdade de medicina eram mais importantes do que qualquer promessa de amor. O homem que nunca soube que ela estava grávida. Dr. Hayes, ela murmurou, sua voz saindo mais fria do que ela pretendia. Este é meu filho, Ethan. Ele caiu no parquinho e machucou o braço. Os olhos de Nathan caíram sobre Ethan, que se escondeu ainda mais atrás de sua mãe. Por um momento, aquilo pareceu uma eternidade. Ele apenas olhava para o menino. Sarah podia ver algo mudando em sua expressão. Confusão, reconhecimento, choque. Olá, campeão. Nathan disse suavemente, abaixando-se à altura de Ethan. Pode me dizer como você se machucou? Ethan olhou para a mãe para aprovação antes de responder. Eu estava no escorregador e tentei fazer como o Superman, mas caí. Um sorriso involuntário cruzou o rosto de Nathan. Superman, hein? Ele se machuca às vezes também, sabe? Mas ele sempre melhora. Sarah observou a interação com seu coração acelerado. O modo como Nathan falava com Ethan era natural, carinhoso, e ela não podia ignorar o quão parecidos eles eram. O formato de seus olhos, a curva de seu sorriso, até mesmo o modo como Ethan inclinava a cabeça quando estava curioso. Vamos dar uma olhada nesse braço. Ok, Nathan disse, levantando-se. Seus olhos encontraram os de Sarah novamente, e ela viu neles uma tempestade de emoções que espelhavam sua própria confusão. Ele começou a examinar Ethan com cuidado profissional, mas Sarah podia notar a tensão em seus movimentos. Cada vez que seus dedos tocavam o braço do menino, era como se estivesse descobrindo algo novo, algo que o deixava cada vez mais perturbado. Não parece uma fratura? Nathan murmurou mais para si mesmo. Provavelmente apenas uma contusão.
Mas vamos fazer um raio-x para ter certeza. Um raio-x dói? Ethan perguntou, seus olhos arregalados. Não, não dói nada. É como tirar uma foto só por dentro. Nathan explicou, sua voz gentil contrastando com a tensão em seu rosto. Sarah podia sentir o peso do silêncio entre eles. Havia tantas coisas não ditas, tantas perguntas pairando no ar. Ela queria gritar, queria correr, queria explicar tudo de uma vez, mas tudo o que podia fazer era ficar ali, observando o homem que um dia amou examinar o filho que tiveram juntos, sem ele saber. A enfermeira vai levá-lo para o raio-x, Nathan disse, sua voz profissional. Mas Sarah podia ouvir o tremor mal perceptível. Então você voltará aqui. Quando a enfermeira veio pegar Ethan, Sarah se levantou para ir com ele, mas a voz de Nathan a parou. Sarah, podemos conversar? Depois que ele fizer o exame, ela se virou lentamente, encontrando seus olhos. Tinha sido há tanto tempo, desde a última vez que estiveram na mesma sala, respirando o mesmo ar. E agora estavam ali no meio de uma situação que ela havia imaginado milhares de vezes, mas nunca assim. Não há nada para conversar, Nathan, ela disse, mas sua voz falhou na última sílaba. Por favor. Aquela única palavra carregava o peso de 5 anos de silêncio. Sarah assentiu quase imperceptivelmente antes de seguir Ethan para fora da sala. Enquanto caminhava pelo corredor, segurando a mão de seu filho, Sarah sentiu que sua vida cuidadosamente construída acabara de desmoronar. O segredo que ela vinha guardando havia se tornado uma bomba relógio, e os ponteiros haviam acabado de marcar 0. O raio-x confirmou que não havia fratura, apenas uma contusão que curaria em poucos dias. Ethan estava visivelmente aliviado, balançando as pernas na mesa de exame, enquanto Sarah ajustava uma tipóia improvisada em seu braço. Mas a calma do menino contrastava dramaticamente com a tempestade que se formava dentro dela. Posso brincar no parquinho amanhã, mamãe? Ethan perguntou, seus olhos brilhando com a típica resistência infantil à dor. Veremos como você se sente, querido, Sarah respondeu, passando a mão em seus cabelos que tinham exatamente a mesma textura e cor dos de Nathan. Quando voltaram ao escritório, Nathan estava sentado atrás da mesa, mas Sarah podia ver suas mãos tremendo ligeiramente enquanto ele escrevia na ficha. Ele olhou para cima quando entraram, e novamente aquele olhar intenso varreu o rosto de Ethan. Então, Superman, Nathan disse, forçando um sorriso, parece que você não quebrou nada. Mas você precisará usar essa tipóia por alguns dias. Ok, por quanto tempo? Ethan perguntou, fazendo bico. Cerca de 3 ou 4 dias. Aposto que você será o menino mais corajoso da escola. Sarah observou a interação, seu coração partindo pouco a pouco. O modo como Nathan olhava para Ethan não era mais apenas profissional. Havia algo mais profundo ali, uma conexão que ele mesmo não podia ainda nomear completamente. Ethan, que tal você esperar na sala de espera por alguns minutos? A enfermeira tem alguns livros de colorir, Sarah sugeriu, tentando manter sua voz firme. Posso levar meu carro? Ethan perguntou, tirando um pequeno carro vermelho de seu bolso. Claro que pode, campeão, Nathan respondeu antes que Sarah pudesse falar. E se você conseguir colorir um desenho inteiro, eu te darei um adesivo especial. Depois que Ethan saiu com a enfermeira, o silêncio no escritório tornou-se ensurdecedor. Nathan se levantou lentamente, apoiando as mãos na mesa, seus nós dos dedos brancos da pressão. Quanto tempo? A pergunta saiu como um sussurro áspero. Sarah fechou os olhos, tentando encontrar força. Nathan, Quanto tempo, Sarah? Ele repetiu mais firme desta vez. 5 anos e meio. Sua voz era mal audível. Nathan passou a mão pelo rosto e Sarah pôde ver o exato momento em que ele entendeu. Seus olhos se arregalaram e ele desabou na cadeira, como se suas pernas não pudessem mais sustentá-lo. Meu Deus, Ele não conseguiu terminar a frase. Seu filho.
As palavras saíram de Sarah como uma confissão dolorosa que ela havia guardado por anos. Ethan é seu filho, Nathan. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da respiração pesada de ambos. Nathan apoiou os cotovelos na mesa e enterrou o rosto nas mãos. Por que você nunca me disse? Quando ele finalmente olhou para cima, Sarah viu lágrimas que ele estava tentando conter. Por que, Sarah? Eu tinha o direito de saber. Certo. A palavra saiu mais amarga do que ela pretendia. Você partiu, Nathan. Você disse que a medicina era sua prioridade, que você não tinha tempo para complicações. Lembre-se dessa palavra, complicações. Eu nunca te chamei de complicação. Não diretamente. Mas foi o que você quis dizer quando disse que precisava focar em seus estudos. Que relacionamentos sérios eram um fardo que você não podia carregar. Sarah sentou na cadeira à sua frente, suas próprias mãos tremendo. Eu descobri que estava grávida 2 semanas depois que você partiu para a faculdade de medicina. Eu tentei te ligar. Você tentou me ligar? Eu nunca recebi 3 vezes, Nathan. 3 vezes. A primeira vez um colega seu disse que você estava muito ocupado. A segunda vez você atendeu e disse que estava estudando para um exame importante e ligaria de volta mais tarde. Você nunca o fez. A terceira vez, Sarah parou. A dor daquele momento ainda vive em sua memória. A terceira vez você disse que precisávamos dar um tempo, que sua carreira era mais importante do que qualquer coisa que tínhamos. Nathan abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Eu estava grávida de 7 semanas. Nathan, assustada, sozinha, sem saber o que fazer. E você? Você disse que sua carreira era mais importante do que qualquer coisa que tínhamos. Sarah enxugou uma lágrima que insistia em cair. Então, eu decidi que se você não queria fazer parte da minha vida, você também não faria parte da vida do meu filho. Nosso filho, ele corrigiu, sua voz embargada pela emoção. Meu filho, eu fui quem passou 9 meses grávida sozinha. Quem levantava no meio da noite quando ele chorava, quem o ensinou a andar, a falar, a amarrar os sapatos, quem ficava acordada quando ele tinha febre, quem ela parou, percebendo que estava sendo cruel. Mas a dor de anos não podia simplesmente ser ignorada. Nathan se levantou e caminhou até a janela, virando as costas para ela. Você deveria ter insistido, deveria ter me contado sobre a gravidez e você deveria ter retornado minhas ligações. Sarah retrucou. Mas você não o fez, e eu aprendi a viver sem você. Ethan aprendeu a viver sem um pai. Ele pergunta sobre mim? A pergunta a pegou desprevenida. Sarah suspirou. Às vezes eu sempre digo a ele que seu pai teve que partir antes mesmo de ele nascer, que às vezes adultos tomam decisões difíceis. E agora Nathan se virou para encará-la. O que fazemos agora? Sarah olhou para ele. Realmente olhou. Ele estava mais maduro com algumas linhas ao redor dos olhos que não estavam lá antes. Mas ele ainda era o mesmo homem por quem ela se apaixonou na faculdade. O mesmo homem que havia partido e quebrado seu coração. Eu não sei, ela respondeu honestamente. Honestamente, Nathan, eu não sei. Um barulho na porta os interrompeu. Ethan apareceu com um desenho colorido nas mãos, um sorriso orgulhoso no rosto. Olhe, doutor. Eu desenhei um doutor salvando pessoas. Nathan se abaixou novamente, recebendo o desenho com as mãos que ainda tremiam ligeiramente. Na imagem, um homem de jaleco branco estava sorrindo ao lado de uma família feliz. É perfeito, Ethan. Você é um artista incrível. Ethan sorriu e naquele sorriso, Sarah viu Nathan completamente. A mesma expressão, a mesma luz em seus olhos. Ela sabia que não havia mais volta agora. O segredo havia sido revelado e suas vidas nunca mais seriam as mesmas. 3 dias haviam se passado desde o reencontro no hospital. E Sarah não conseguia parar de pensar na conversa que tiveram. Nathan havia pedido o número do telefone dela, alegando que precisava acompanhar a recuperação de Ethan, mas ambos sabiam que havia muito mais por trás daquele pedido.
No domingo de manhã, enquanto Ethan assistia a desenhos animados na sala de estar, o telefone tocou. Sarah olhou para a tela e seu coração disparou. Nathan. Olá, Sarah. Oi, é Nathan. Sua voz soava nervosa, hesitante. Como Ethan está se sentindo? Melhor, o braço dele mal dói mais. Ela fez uma pausa, ouvindo os sons familiares da casa. Ethan rindo de algo na TV. O tic-tac do relógio da cozinha. Nathan, o que você realmente quer? Um longo silêncio se seguiu. Ela quase podia ouvi-lo reunindo coragem do outro lado da linha. Eu gostaria de vê-lo, Ethan. Quer dizer, se você me permitir. Sarah fechou os olhos. Ela sabia que este momento chegaria, mas não estava preparada. Nathan, por favor, Sarah. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas ele é meu filho. Eu perdi 5 anos. Não quero perder mais. A sinceridade em sua voz a desarmou. Sarah olhou para Ethan, que cantarolava a música tema do desenho, completamente alheio à conversa que estava mudando sua vida. Ele não sabe quem você é, ela disse baixinho. Para ele, você é apenas o médico que cuidou do braço dele. Eu entendo, e não vou lhe contar nada até que você esteja pronta. Eu apenas quero conhecê-lo. 1 hora depois, a campainha tocou. Ethan correu para a porta, curioso como sempre. Quem é, mamãe? É o Dr. Hayes. Lembra-se dele? Ele veio ver como você está. Ethan abriu um sorriso. O doutor que me deu o adesivo. Quando Sarah abriu a porta, Nathan estava parado ali com uma sacola na mão, vestindo jeans e uma camiseta azul marinho sem o jaleco branco. Ele parecia mais jovem, mais como o homem que ela amara anos atrás. Oi, campeão. Nathan se abaixou à altura de Ethan. Como está esse braço? Muito melhor. Quer ver? Ethan moveu o braço com cuidado, orgulhoso de sua recuperação. Incrível. Você é realmente corajoso. Nathan sorriu e Sarah notou como seus olhos se iluminavam ao olhar para seu filho. Eu trouxe algo para você. Da sacola, ele tirou um conjunto de carros em miniatura, caminhões de bombeiro, ambulâncias, carros de polícia. Os olhos de Ethan se arregalaram. Para mim? Claro. Heróis precisam de veículos especiais. Não precisam? Sarah observou a cena com uma mistura de emoção e apreensão. Ver Nathan interagir com Ethan despertou sentimentos que ela havia enterrado há muito tempo. Quer brincar comigo? Ethan perguntou, já abrindo a embalagem dos carros. Adoraria. Os dois sentaram no tapete da sala de estar, e Sarah se surpreendeu com a naturalidade da cena. Nathan parecia genuinamente interessado nos jogos de Ethan, fazendo sons de sirene, criando histórias de resgate, rindo das piadas bobas do menino. Dr. Hayes, Ethan disse de repente, você tem filhos? A pergunta pegou Nathan e Sarah de surpresa. Nathan olhou rapidamente para Sarah antes de responder. Não. Bem, é complicado. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que Sarah conhecia bem. Mas eu adoraria ter um filho legal como você. Você pode ser meu amigo, então. Mamãe diz que amigos também são família. Sarah sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. A inocência de Ethan tornava tudo mais simples e mais complicado ao mesmo tempo. Adoraria ser seu amigo, Nathan respondeu, sua voz ligeiramente embargada pela emoção. Conforme as horas passavam, Sarah relaxou gradualmente. Nathan era paciente com Ethan, respondia às perguntas intermináveis do menino. E o mais importante, parecia genuinamente interessado em conhecer a personalidade de seu filho. Posso te contar um segredo? Ethan sussurrou para Nathan como se fosse a coisa mais importante do mundo. Claro, eu sei fazer panquecas. Mamãe me ensinou. Ela faz as melhores panquecas de banana do mundo inteiro. Nathan olhou para Sarah por cima da cabeça de Ethan e algo passou entre eles. Uma memória compartilhada. Ele se lembrou das manhãs de domingo, quando estavam namorando. Quando ela acordava cedo para fazer panquecas de banana para os dois. Era o prato favorito dele naquela época. Panquecas de banana são realmente especiais, Nathan disse suavemente.
Quer que eu peça para a mamãe fazer algumas para você? Antes que Sarah pudesse responder, Ethan já estava de pé. Mamãe, o Dr. Lord Hayes pode jantar conosco? Por favor. Sarah olhou para Nathan, que esperava sua resposta com uma expressão esperançosa. Bem, eu ia fazer algo simples de qualquer forma. Por favor, mamãe, ele é meu amigo agora. Sarah suspirou, mas não resistiu ao entusiasmo de seu filho. Tudo bem, mas nada muito chique. Ok. Na cozinha, enquanto Sarah preparava o jantar, Nathan ajudou Ethan a organizar seus novos carros na mesa. Ela os observava pelo canto do olho, notando como Ethan já havia se acostumado com a presença dele. Mamãe, o Dr. Hayes sabe tantas coisas. Ele me disse como o coração funciona. Sério? Sarah sorriu apesar da confusão em seus sentimentos, e ele disse, quando eu crescer eu posso ser um doutor também, se eu quiser. Nathan apareceu na porta da cozinha. Posso ajudar? Você não precisa. Eu quero ajudar. Eles trabalharam em silêncio por alguns minutos. Nathan lavando os pratos que Sarah estava usando. Uma espécie de dança doméstica que parecia estranhamente familiar e natural ao mesmo tempo. Obrigada, Sarah disse baixinho, por ser tão gentil com ele. Ele é incrível, Sarah. Você fez um trabalho incrível. Eu fiz o que pude. Depois do jantar, Ethan insistiu para que Nathan ficasse para assistir ao seu desenho animado favorito. Os três se acomodaram no sofá. Ethan no meio falando sem parar sobre os personagens. Sarah e Nathan trocando olhares por cima da cabeça do menino. Quando Ethan começou a cochilar, encostado no braço de Nathan, Sarah sentiu seu coração apertar. A cena era linda e aterrorizante ao mesmo tempo. Acho que alguém precisa ir para a cama. Ela sussurrou. Eu o levo. Nathan se ofereceu. E antes que Sarah pudesse protestar, ele já estava cuidadosamente pegando Ethan. Ethan se aninhou naturalmente no peito de Nathan, murmurando algo sobre carros e super-heróis. Sarah os guiou até o quarto, observando enquanto Nathan colocava seu filho na cama com a delicadeza de alguém tocando algo precioso. Boa noite, campeão, Nathan sussurrou, ajustando o cobertor. Você volta amanhã? Ethan perguntou, seus olhos ainda fechados. Nathan olhou para Sarah em busca de orientação. Ela lá sentiu quase imperceptivelmente. Se sua mãe me deixar, eu voltarei. Ótimo. Amanhã eu vou te mostrar minha coleção de dinossauros. De volta à sala de estar, o silêncio entre eles era diferente agora. Menos carregado de tensão, mas cheio de possibilidades inexploradas. Ele é incrível, Nathan disse, sentado na beira do sofá, inteligente, carinhoso, curioso. Ele é tudo de bom. Ele gostou de você, Sarah admitiu, sentada do outro lado do sofá. Isso não é comum. Ethan geralmente é tímido com estranhos. Talvez eu não seja realmente um estranho. A frase pairou no ar entre eles, carregada de significado. Sarah sabia que estavam entrando em território desconhecido. Mas pela primeira vez em 5 anos, ela não estava enfrentando tudo sozinha. E isso a assustava mais do que deveria. Emily Hargrove observava Nathan do outro lado do restaurante com crescente irritação. Eles haviam planejado um jantar romântico para discutir os próximos passos em seu relacionamento. Ela até havia deixado algumas dicas sobre o anel de diamante que vira em uma joalheria no centro. Mas lá estava ele, mexendo distraidamente na comida com um olhar distante e sua mente claramente em outro lugar. Nathan, ela disse, sua voz aguda quebrando sua divagação. Você está me ouvindo? Ele piscou como se voltasse de um transe. Desculpe, hein? O que você estava dizendo? Emily, ela corrigiu. Embora estivessem juntos há 8 meses, eu estava falando sobre a festa de fim de ano do hospital na semana que vem. Papai quer que você conheça alguns investidores importantes. Nathan assentiu mecanicamente, mas Emily pôde ver que sua atenção havia se desviado novamente. Nos últimos dias ele estava diferente, distante, pensativo, como se algo estivesse consumindo seus pensamentos. Está tudo bem? Ela perguntou, tentando parecer preocupada.
embora sua irritação estivesse crescendo. Sim, apenas trabalho. Emily estudou seu rosto. Ela conhecia Nathan bem o suficiente para saber quando ele estava mentindo. E ele estava mentindo agora. Que tipo de trabalho? Algum caso complicado? Uma situação pessoal que surgiu recentemente. Nathan finalmente a olhou nos olhos. Nada com que você precise se preocupar. Mas Emily já estava se preocupando. Em 8 meses de namoro, ela havia cuidadosamente construído sua posição na vida de Nathan. Como filha do diretor do hospital, ela tinha influência e conexões. Como médica especializada em cardiologia pediátrica, ela tinha seu próprio prestígio. E como a mulher ao lado de Nathan Hayes, um dos jovens médicos mais promissores do hospital, ela tinha o futuro que sempre sonhara. Ela não ia deixar nada nem ninguém destruir isso. No dia seguinte, Emily chegou ao hospital cedo e foi direto para o escritório de seu pai. O Dr. Robert Hargrove, o diretor, estava revisando relatórios quando ela bateu na porta. Emily, que agradável surpresa. Ele sorriu, gesticulando para ela se sentar. Como está, Nathan? Ainda vamos jantar esta semana. Na verdade, pai, é sobre isso que eu queria falar. Emily sentou, cruzando as pernas elegantemente. Estou preocupada com Nathan. Ele tem agido muito estranho ultimamente. O Dr. Hargrove franziu a testa. Estranho? Como? Distante, preocupado. E ontem eu descobri algo perturbador. Emily havia, de fato, seguido discretamente Nathan no domingo. Ela viu quando ele foi à casa de Sarah, quando ele comprou os brinquedos, quando ele passou horas lá dentro, e ela havia feito sua pesquisa sobre Sarah Thompson. Mãe solteira de um menino de 5 anos, trabalhava como designer gráfica freelancer. Ele está se envolvendo com uma mulher questionável. Emily continuou, escolhendo suas palavras com cuidado. Uma mãe solteira com um histórico que poderia comprometer sua reputação e, consequentemente, a do hospital. Que tipo de histórico? Emily abriu a pasta que havia trazido. Documentos que ela havia coletado através de contatos duvidosos e algumas manipulações criativas da verdade. Instabilidade financeira, múltiplas mudanças de endereço, e ela fez uma pausa dramática. Negligência infantil. O menino foi levado à sala de emergência com uma lesão suspeita na semana passada. O Dr. Hargrove examinou os papéis, seu rosto ficando mais sério. Emily havia sido muito cuidadosa com a falsificação. Nada tecnicamente ilegal, apenas criativamente interpretado. Emily, estas são acusações muito sérias. Eu sei, pai, e é por isso que estou preocupada. Se Nathan está se envolvendo emocionalmente com esta situação, ele pode tomar decisões que prejudicam não apenas sua carreira, mas também a segurança daquela criança. Emily inclinou-se para a frente, tocando a mão de seu pai. Talvez devêssemos relatar a situação aos serviços de proteção à criança para o bem da criança. Claro, Dr. Hargrove hesitou. Eu não sei se devemos nos envolver, pai. O que aconteceria se a mídia descobrisse que o hospital negligenciou os sinais de abuso infantil, que um de nossos médicos mais jovens estava envolvido na situação? Emily deixou a implicação pairar no ar. No dia seguinte, Sarah estava preparando o almoço quando a campainha tocou. Ethan correu para a porta esperando que fosse Nathan. Ele havia prometido voltar para ver a coleção de dinossauros. Mamãe, são algumas pessoas de terno. O coração de Sarah gelou. Pela janela, ela viu 2 adultos com expressões sérias e pranchetas nas mãos. Serviços de proteção à criança. Ethan, vá para seu quarto e brinque, por favor. Mas e o Dr. Annie? Hayes, ele virá depois. Vá em frente, querido. Com as mãos tremendo, Sarah abriu a porta. Senhora Thompson, somos dos serviços de proteção à criança. Recebemos um relatório e precisamos fazer algumas perguntas. O mundo de Sarah desabou. Que tipo de relatório? Sobre possível negligência de seu filho, Ethan. Podemos entrar? Sarah não teve escolha. Pela próxima hora, eles vasculharam sua casa,
Fizeram perguntas sobre a queda de Ethan, sobre suas finanças, sobre seu histórico de relacionamentos. Eles perguntaram sobre Nathan, sobre a frequência com que ele a visitava, sobre a natureza do relacionamento deles. O relatório indica que você pode estar colocando seu filho em risco ao expô-lo a relacionamentos instáveis. Uma das assistentes sociais explicou: "Isso é ridículo. Ethan nunca foi negligenciado. Ele caiu no parquinho da escola. Sim, nós verificaremos isso com a escola também." E com o médico que o atendeu depois que eles partiram, Sarah sentou no chão da sala de estar e chorou. Ethan apareceu na porta do quarto, confuso e assustado. "Mamãe, por que você está chorando? Fizemos algo errado?" "Não, querido, não fizemos nada errado." Mas enquanto abraçava seu filho, Sarah não conseguia parar de pensar. Quem faria algo assim? Quem iria querer separá-la de Ethan? E por que ela tinha a terrível sensação de que isso tinha tudo a ver com Nathan? Quando o telefone tocou 1 hora depois, ela atendeu com a voz ainda embargada pelas lágrimas. "Sarah, é o Nathan. Estou indo para aí." "Posso?" "Não." A palavra saiu mais dura do que ela pretendia. "Não venha. O que aconteceu? Os serviços de proteção à criança estiveram aqui. Alguém fez uma denúncia contra mim. Disse que estou negligenciando Ethan." O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. "Nathan, eu acho. Eu acho que seria melhor se você não viesse mais aqui para o bem de todos." "Sarah, não faça isso. Vamos resolver isso." Ela desligou o telefone, mas não conseguiu ignorar a sensação de que sua vida acabara de ficar complicada de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. A intimação chegou em uma manhã fria de terça-feira, entregue por um oficial que mal conseguia olhar Sarah nos olhos. O papel tremia em suas mãos enquanto ela lia as palavras que pareciam saltar da página. Comparecimento obrigatório aos serviços de proteção à criança para esclarecimentos sobre alegações de negligência contra o menor Ethan Thompson. Ethan estava na escola. Alheio à tempestade que se formava ao redor de sua pequena vida, Sarah desabou na cadeira da cozinha, os documentos ainda em suas mãos, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. "Negligência", ela murmurou para o vazio da casa. "Eles acham que estou negligenciando meu próprio filho." As lágrimas começaram a rolar antes mesmo que ela percebesse. 5 anos. 5 anos criando Ethan sozinha, sendo mãe e pai. Trabalhando como freelancer para poder estar sempre presente, abrindo mão de suas próprias necessidades para garantir que ele tivesse tudo o que precisava. E agora algum estranho malicioso, estava questionando tudo isso. O telefone tocou, fazendo-a pular. Era Nathan. "Sarah, ouvi sobre a intimação. Preciso te ver." "Como você ouviu sobre isso?" A pergunta saiu mais como uma acusação. "Tenho contatos no hospital. A notícia chegou até mim." Sua voz soava tensa, preocupada. "Sarah, isso é um absurdo. Qualquer um que te conhece sabe que você é uma mãe exemplar." "Qualquer um que me conhece," ela repetiu amargamente. "O problema é que aparentemente há alguém que não me conhece fazendo falsos relatórios sobre mim. Eu irei com você aos serviços de proteção à criança. Como o médico que tratou Ethan, posso testemunhar." "Não." A palavra saiu como um grito. "Nathan, você não entende? Sua presença só vai piorar as coisas. Eles já estão questionando nosso relacionamento." Sarah podia ouvir sua respiração pesada do outro lado da linha. "Que relacionamento, Sarah? Nós nem temos um relacionamento." A frieza em sua voz a atingiu como um tapa. "Exato. E é por isso que você precisa ficar longe de mim e de Ethan." Ela desligou antes que ele pudesse responder, mas o telefone imediatamente tocou novamente. Sarah olhou para a tela e desligou novamente. Mais 5 ligações se seguiram antes que ela finalmente tirasse o telefone do gancho. Quando Ethan chegou em casa da escola naquela tarde, Sarah tentou manter a normalidade.
Mas as crianças têm uma percepção aguçada para a ansiedade adulta. Mamãe, você está triste? Ethan perguntou, jogando a mochila no chão e correndo para abraçá-la. Estou um pouco preocupada, querido, mas não tem nada a ver com você. É por causa do Dr. Hayes? Ele não veio ontem. Sarah sentiu seu coração apertar. Ethan havia esperado por Nathan o dia todo, perguntando a cada hora quando seu amigo médico chegaria. Ela havia inventado desculpas. Disse que ele estava ocupado no hospital, mas as perguntas inocentes de seu filho eram como facas em seu peito. Ethan, precisamos conversar. Sarah sentou no sofá e puxou seu filho para o colo. Lembra quando eu expliquei que às vezes adultos precisam tomar decisões difíceis? Ethan assentiu, seus olhos castanhos tão parecidos com os de Nathan, fixos no rosto da mãe. Bem, o Dr. Hayes não poderá mais nos visitar. Por quê? A voz de Ethan saiu pequena, confusa. Por quê? Porque ele está muito ocupado sendo um doutor e salvando pessoas, mas ele disse que eu era o amigo especial dele. As lágrimas que Sarah havia conseguido controlar o dia todo voltaram com força total. Eu sei, querido, eu sei. Ethan abraçou o pescoço da mãe, sentindo a tristeza dela, mesmo sem entender completamente. Está tudo bem, mamãe. Ainda temos um ao outro. Naquela noite, depois de colocar Ethan na cama, Sarah ficou acordada na cozinha, cercada por documentos, extratos bancários, recibos de consultas médicas, boletins escolares, fotos de Ethan. Feliz e saudável, ela estava construindo uma defesa desesperada contra acusações das quais nem sabia os detalhes. Suas mãos tremiam enquanto ela escrevia uma carta explicando cada aspecto da vida de Ethan. Cada cuidado que ela teve, cada sacrifício que ela fez. Era como ter que provar que era humana, que amava seu filho, que merecia ser mãe. A pior parte era a sensação de estar sozinha novamente. Por alguns dias, ela havia se permitido imaginar que talvez não tivesse que carregar tudo sozinha. Que talvez Nathan pudesse ser uma presença positiva na vida de Ethan. Que talvez eles pudessem encontrar uma maneira de trabalhar como uma família, mesmo que não tradicional. Mas agora tudo estava desmoronando e ela estava de volta ao lugar que conhecia bem. Sozinha contra o mundo, protegendo seu filho, do único jeito que sabia. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Nathan andava de um lado para o outro em seu apartamento, tentando sem sucesso ligar para Sarah. A sensação de impotência o consumia. Sua mente médica analisava a situação. Alguém havia feito uma denúncia específica contra Sarah logo depois que ele começou a visitá-la. Não podia ser uma coincidência. Ele pensou em Emily, como ela estava agindo estranho ultimamente, fazendo perguntas sobre seu tempo livre, sobre onde ele passava seus fins de semana. O modo como ela havia sugerido, aparentemente casualmente, que ele deveria focar mais em sua carreira e menos em distrações. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Emily, oi, querida. Ouvi dizer que você está preocupada com algo. Quer conversar? A preocupação em sua voz soava falsa. Estudada. Como você sabia que estou preocupada? Bem, você é meu namorado. Eu percebo essas coisas. Nathan fechou os olhos, uma terrível suspeita tomando forma em sua mente. Emily, você sabe algo sobre uma denúncia aos serviços de proteção à criança contra um de nossos pacientes? O silêncio do outro lado durou muito. Por que eu saberia disso? Responda à pergunta, Emily. Nathan, você está me assustando. Por que você se importaria com uma denúncia contra algum paciente qualquer? Ela não é apenas alguma paciente qualquer. As palavras saíram antes que ele pudesse impedi-las. E você sabe disso, não sabe? Outro silêncio revelador. Emily, o que você fez? Eu te protegi. Nathan nos protegeu. Aquela mulher estava se aproveitando da sua bondade, usando o filho para te manipular. Foi você. Não era uma pergunta. Você fez a denúncia. Eu te salvei de uma situação que poderia destruir sua carreira.
Nathan desligou o telefone com tanta força que quase o quebrou. A raiva que ele sentiu naquele momento era diferente de tudo que ele já havia experimentado. Emily havia atacado Sarah, havia atacado Ethan, havia atacado sua família. Sua família. Pela primeira vez, Nathan admitiu para si mesmo. Sarah e Ethan eram sua família, e ele faria qualquer coisa para protegê-los, mesmo que isso significasse destruir a carreira pela qual ele havia sacrificado tanto no passado. Nathan não dormiu aquela noite. Sentado à mesa da cozinha com seu laptop aberto e papéis espalhados, ele trabalhou metodicamente para construir um caso contra Emily e seu pai. Cada e-mail, cada conversa, cada documento que pudesse provar a conspiração contra Sarah estava sendo cuidadosamente organizado. Às 5 da manhã, ele havia coletado evidências suficientes. Gravações de conversas onde Emily admitiu ter investigado Sarah. E-mails trocados com contatos duvidosos para obter informações falsas. E o mais condenatório de tudo, uma conversa gravada onde ela confessou ao pai que havia fabricado parte das evidências. O aplicativo de gravação em seu telefone havia se tornado seu melhor amigo. Emily, em sua arrogância, havia sido descuidada em conversas telefônicas nos últimos dias, especialmente depois que ele começou a questioná-la diretamente. Às 7 da manhã, Nathan estava na porta dos serviços de proteção à criança, esperando que abrissem. Ele havia ligado mais cedo, agendando uma reunião urgente sob o pretexto de ter informações relevantes sobre o caso Thompson. A assistente social que o recebeu, a mesma que havia visitado Sarah, pareceu surpresa ao vê-lo, Dr. Hayes. Não esperávamos vê-lo aqui, Dra. Rivera. Preciso falar sobre o caso Ethan Thompson. Há informações cruciais que você precisa saber antes de tomar qualquer decisão. Eles sentaram em uma pequena sala mal iluminada. Nathan colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Primeiro quero deixar clara minha posição. Eu sou o pai biológico de Ethan Thompson. Os olhos da doutora Rivera se arregalaram enquanto ela pegava uma caneta para fazer anotações. A mãe dele, Sarah Thompson, e eu tivemos um relacionamento 6 anos atrás. Quando terminamos, ela estava grávida, mas eu não sabia. Só descobri na semana passada quando ela trouxe Ethan ao hospital após uma queda acidental na escola. Nathan respirou fundo antes de continuar. Desde então, tenho visitado meu filho, tentando estabelecer um relacionamento com ele. Sarah é uma mãe exemplar. Dr. Rivera, o que vocês estão investigando é uma completa fabricação. Dr. Hayes, estas são acusações muito sérias e eu tenho provas. Nathan abriu a pasta, revelando documentos, fotografias e um gravador digital. A denúncia contra Sarah foi fabricada por Emily Hargrove, uma médica do Hospital Mercy General e filha do diretor, Dr. Robert Hargrove. Ele ligou o gravador. A voz de Emily ecoou pela pequena sala. Eu te salvei de uma situação que poderia destruir sua carreira. Aquela mulher estava se aproveitando da sua bondade, usando o filho para te manipular. A doutora Rivera parou de escrever, olhando para o aparelho. Há mais. Nathan continuou mudando para outro arquivo de áudio. A voz de Emily novamente. Desta vez em conversa com o pai. Os documentos que obtive mostram um padrão de negligência. Não é tecnicamente falso, pai. Apenas criativamente interpretado. O silêncio na sala era ensurdecedor. Nathan continuou apresentando evidências. E-mails onde Emily organizou a coleta de informações falsas. Fotografias que ela havia tirado da casa de Sarah sem autorização. Até mesmo recibos de pagamentos feitos a investigadores particulares. Do Dr. Hayes, a doutora Rivera finalmente falou. Você está me dizendo que toda a denúncia foi fabricada por ciúmes? Emily via Sarah como uma ameaça ao relacionamento que tínhamos. Quando ela descobriu que eu estava passando tempo com meu filho, ela decidiu remover Sarah permanentemente. Nathan inclinou-se para a frente, sua voz pesada de emoção. Doutora Rivera, eu trabalhei como médico por anos. Eu vi casos reais de negligência infantil. Vi crianças que realmente precisavam de proteção.
Ethan Thompson não é uma dessas crianças. Ele é amado, cuidado, protegido. Sua mãe sacrificou tudo por ele. Ele tirou uma série de fotografias da pasta. Imagens que ele havia tirado discretamente durante suas visitas. Ethan brincando feliz, seu quarto organizado e cheio de livros. Sarah ajudando com a lição de casa. Os dois cozinhando juntos. Esta é uma criança negligenciada? Nathan perguntou, empurrando as fotos para a frente. Olhe nos olhos dele. Você vê medo, tristeza? Ou você vê um menino de 5 anos que é amado e seguro? A doutora Rivera examinou as fotografias em silêncio. Em cada uma, Ethan irradiava felicidade e confiança. E Sarah, Nathan continuou, ela trabalha como freelancer especificamente para ter flexibilidade de horário e estar sempre disponível para Ethan. Ela escolheu viver mais simplesmente, financeiramente, para lhe dar presença constante. Isso é negligência ou é amor? Dr. Hayes, eu entendo sua posição, mas você claramente tem um interesse pessoal. Eu tenho. Eu tenho interesse em proteger meu filho e a mulher que o criou sozinha, porque eu fui muito covarde para estar presente. As palavras saíram como uma confissão dolorosa, mas meu interesse pessoal não muda os fatos. Vocês foram manipulados por alguém que queria usar o sistema para resolver um assunto pessoal. Nathan colocou a última peça de evidência na mesa, um relatório médico completo sobre a queda de Ethan, incluindo fotos do local do acidente na escola e depoimentos de testemunhas. A queda foi completamente acidental. Eu examinei Ethan pessoalmente. Não havia sinais de abuso, nenhum padrão suspeito de lesões. Uma criança de 5 anos caiu do escorregador tentando imitar o Superman. Isso acontece em parquinhos todos os dias. A doutora Rivera fechou seu bloco de notas, claramente perturbada pelas revelações. Dr. Hayes, se o que você está me dizendo é verdade, esta é uma grave violação do sistema de proteção à criança. É verdade, e estou disposto a testemunhar sobre tudo isso, mesmo que prejudique minha carreira. Nathan a olhou diretamente nos olhos. Minha carreira não significa nada se eu não puder usá-la para proteger minha família. 1 hora depois, Nathan deixou os serviços de proteção à criança com a garantia de que o caso contra Sarah seria imediatamente arquivado e que uma investigação seria aberta contra Emily e Dr. Hargrove por abuso do sistema e fabricação de denúncias falsas. Ele pegou seu telefone e discou o número de Sarah. Após várias tentativas, ela finalmente atendeu. Sarah, é o Nathan. Não desligue, por favor. Nathan, eu já te disse, o caso foi arquivado. Você não terá mais problemas com os serviços de proteção à criança. Silêncio do outro lado da linha. O que você quer dizer? Emily fabricou a denúncia. Eu provei isso esta manhã. Você está livre, Sarah. Ethan está seguro. Ele podia ouvi-la começar a chorar do outro lado da linha. Como você descobriu? Porque eu conheço a Emily e porque ele hesitou. Porque não havia nada mais importante para mim do que proteger vocês dois. Nathan, posso ir aí? Há muito que precisamos conversar. E Ethan deve estar se perguntando onde eu estou. Desta vez o silêncio foi mais longo, mas quando Sarah finalmente respondeu, sua voz estava cheia de uma emoção que Nathan não ouvia há anos. Venha, estamos esperando por você. A notícia vazou na manhã de quinta-feira. Nathan estava no hospital quando começou a notar os olhares estranhos dos colegas, conversas que paravam abruptamente quando ele caminhava pelos corredores. Foi só quando ele chegou ao seu escritório que encontrou Emily esperando por ele, seu rosto lívido de raiva. Você me destruiu, ela disse, sua voz tremendo com fúria contida. Você literalmente destruiu minha vida. Nathan fechou a porta atrás de si, mantendo a compostura. Você destruiu sua própria vida, Emily. Eu apenas trouxe a verdade à tona. A verdade? Emily riu, mas não havia humor no som. A verdade é que você jogou fora um relacionamento de 8 meses, sua carreira neste hospital e minha reputação, tudo por uma mulher que escondeu a existência do seu próprio filho de você.
Você fabricou provas contra uma mãe inocente, usou a influência de seu pai para manipular o sistema de proteção à criança. Isso não é amor, Emily. Isso é obsessão doentia. Emily se aproximou dele, seus olhos brilhando com uma mistura de desespero e raiva. Eu te amei, Nathan. Eu estava construindo um futuro para nós. Você estava construindo uma prisão, Nathan respondeu calmamente. Para mim? Para você? E no processo você quase destruiu a vida de uma criança inocente. A porta se abriu bruscamente e o Dr. Robert Hargrove entrou, seu rosto vermelho de raiva. Reis, meu escritório agora. Pai, não. Emily tentou intervir, mas o olhar de seu pai a silenciou. No escritório do diretor, a atmosfera era tensa, como uma corda prestes a arrebentar. O Dr. Hargrove sentou-se atrás da mesa, seus dedos tamborilando nervosamente na superfície de madeira. Você causou uma grande confusão, Dr. Reis. Eu expus uma conspiração que usou os recursos deste hospital para perseguir uma família inocente. Nathan respondeu, mantendo a voz firme. Você traiu a confiança da minha filha. Gravou conversas privadas sem consentimento em defesa de uma criança. E as gravações foram feitas depois que Emily admitiu ter fabricado evidências. Eu tinha o direito legal de me proteger e proteger minha família. O Dr. Hargrove se levantou, caminhando até a janela. Sua família? Você nem sabia que esta criança existia até a semana passada. E isso me dá ainda mais direito de protegê-lo agora. O telefone do diretor tocou. Ele atendeu com uma expressão irritada, mas seu rosto ficou mais pálido enquanto a conversa continuava. Eu entendo. Sim, eu verificarei. Não, eu ainda não tive acesso. Ele desligou e se virou para Nathan com os olhos arregalados. Era o escritório de imprensa. Um jornalista local está investigando a história. Aparentemente, alguém vazou informações sobre todo o caso. Nathan sentiu seu estômago apertar. Ele não havia falado com a mídia, mas no mundo de hoje, informações sensacionalistas viajavam rápido. Naquela mesma tarde, o site do principal jornal da cidade publicou a manchete. Médico usa a influência do pai para fabricar denúncia contra mãe solteira por ciúmes. O artigo era devastador em seus detalhes. Como Emily havia manipulado documentos. Como o diretor havia usado sua posição para facilitar a denúncia falsa. Como uma criança inocente havia sido colocada em risco por motivos pessoais. O telefone de Nathan não parava de tocar. Repórteres, colegas, até mesmo estranhos que de alguma forma haviam conseguido seu número. Ele desligou o aparelho e foi direto para a casa de Sarah. Quando ele chegou, encontrou Sarah sentada na sala de estar com Ethan no colo, assistindo às notícias na televisão. A âncora falava sobre o caso, usando termos como abuso de poder e manipulação do sistema. Mamãe, por que estão falando de nós na TV? Ethan perguntou confuso. Sarah olhou para Nathan com uma mistura de alívio e preocupação. Porque algumas pessoas fizeram coisas erradas e agora todos saberão a verdade. O Dr. Reis também está na TV. Nathan sentou-se ao lado deles, sentindo o peso da situação. Ethan, você sabe que às vezes adultos cometem erros, certo? Ethan assentiu. Bem, alguns adultos cometeram erros muito grandes e tentaram machucar você e sua mamãe. Mas agora todos sabem que você não fez nada de errado e você nos protegeu. Eu tentei, campeão. Ethan sorriu e se aninhou entre Nathan e Sarah como um super-herói. Naquela noite, depois que Ethan foi para a cama, Sarah e Nathan conversaram na cozinha. A televisão continuava exibindo atualizações sobre o caso. Emily havia sido suspensa do hospital. O Dr. Hargrove estava sendo investigado pelo conselho médico. E havia rumores de que ambos poderiam enfrentar acusações criminais. Você não precisava fazer isso, Sarah disse suavemente. Expor toda a sua vida, sua carreira. Eu precisava, Nathan respondeu. Sarah, você não entende. Quando vi o que Emily fez, quando percebi que Ethan poderia ter sido tirado de você por causa das mentiras dela, ele parou, lutando para encontrar as palavras certas. Eu não poderia viver comigo mesmo se não lutasse por vocês dois.
E agora sua carreira no hospital provavelmente acabou. Nathan deu de ombros. Há outros hospitais, outras oportunidades, mas há apenas uma você e um Ethan. Sarah o olhou por um longo momento, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. 5 anos atrás, sua carreira era mais importante do que nosso relacionamento. 5 anos atrás, eu era um jovem idiota que achava que sabia o que era importante na vida. Nathan admitiu. Levei 5 anos para descobrir que estava completamente errado. O telefone de Sarah tocou. Uma jornalista querendo uma entrevista. Ela desligou sem atender. Isso vai passar, Nathan disse. A mídia encontrará outra história. As pessoas esquecerão. Mas Emily, ela nunca se recuperará disso. Como se conjurado por suas palavras, o telefone de Nathan vibrou com uma mensagem de Emily. Espero que esteja feliz. Você destruiu tudo em que eu acreditava. Mas um dia você vai perceber que perdeu a melhor coisa que você já teve. Nathan mostrou a mensagem para Sarah, que a leu em silêncio. Ela ainda não entende, não é? Sarah comentou. Ela ainda pensa que isso é sobre você escolher entre ela e eu, não é? Sarah o olhou com uma expressão que era ao mesmo tempo triste e esperançosa. Não, Nathan. Isso é sobre você finalmente escolher fazer a coisa certa, independentemente de qualquer coisa entre nós. E naquele momento, Nathan sabia que Sarah estava certa. Emily havia caído, não porque ele havia escolhido outra mulher, mas porque ele havia finalmente encontrado a coragem para proteger sua família, algo que ele deveria ter feito anos atrás. A tempestade estava passando, mas suas consequências ecoariam por muito tempo. 2 semanas haviam se passado desde que a história estourou na mídia. A poeira estava começando a baixar, mas mudanças significativas haviam ocorrido. Emily havia sido demitida do hospital e estava enfrentando acusações por falsificação de documentos. Seu pai havia sido temporariamente afastado de sua posição como diretor e Nathan havia decidido se transferir para um hospital menor nos arredores da cidade. Uma decisão que surpreendentemente lhe trouxe paz. Ele estava passando mais tempo com Ethan, que ainda o chamava de Dr. Hayes ou meu amigo médico, mas o relacionamento entre eles havia se aprofundado naturalmente. Ethan havia começado a perguntar quando Nathan voltaria antes mesmo de sair de casa e sempre corria para a porta quando ouvia seu carro chegando. Era uma manhã ensolarada de sábado quando Sarah finalmente tomou a decisão que vinha adiando por semanas. Ethan estava no quintal brincando com os dinossauros que Nathan havia trazido no dia anterior, fazendo rugidos dramáticos e criando batalhas épicas entre os brinquedos. Nathan, Sarah disse colocando 2 xícaras de café na mesa da cozinha. Preciso te dizer algo. Ele notou a seriedade em sua voz e sentou-se. O que é? Ethan me fez uma pergunta ontem à noite, uma pergunta que eu não pude responder. Sarah respirou fundo, preparando-se. Ele me perguntou por que você se parece tanto com ele. Nathan quase deixou cair sua xícara. O que você disse? Que às vezes as pessoas se parecem por coincidência, mas ele é inteligente. Nathan, muito inteligente, e ele está começando a fazer conexões. Sarah olhou pela janela para Ethan, que agora fazia um triceratops lutar contra um tiranossauro. Eu acho que é hora de contarmos a verdade a ele. Você tem certeza? Ele ainda é tão jovem. Ele tem 5 anos, mas é maduro para a idade dele, e ele tem o direito de saber. Sarah sentou-se à sua frente. Além disso, eu não quero que ele descubra por acidente, ou que outra pessoa lhe conte. Ele merece ouvir de nós. Nathan assentiu lentamente. A ideia o aterrorizava e o comovia ao mesmo tempo. Como fazemos isso juntos? Simples, honesto. Eles chamaram Ethan para dentro e sentaram no sofá da sala de estar. Ethan se acomodou entre eles, ainda segurando seu tricerátopo favorito. Ethan, queremos conversar com você sobre algo importante. Sarah começou, sua voz amorosa, mas séria. Ethan olhou de um para o outro, sua expressão tornando-se curiosa. Eu fiz algo errado? Não, querido. Você não fez nada de errado. Na verdade, é uma coisa boa.
Sarah olhou para Nathan, encorajando-o a falar. Nathan respirou fundo. Ethan, você se lembra quando me perguntou se eu tinha filhos? Eu lembro que você disse que era complicado. Bem, na verdade não era tão complicado. Eu só não sabia como explicar na hora. Nathan se abaixou na frente de Ethan, ficando no nível dos olhos dele. Ethan, eu sou seu pai. Ethan piscou várias vezes, processando a informação. Meu pai de verdade? Sim, campeão. Seu pai de verdade? Ethan olhou para Sarah. Mamãe, é verdade? É verdade, querido. Dr. Hayes, Nathan é seu pai. Por um momento, Ethan ficou em silêncio, olhando entre eles. Então uma expressão de pura alegria se espalhou pelo seu rosto. É por isso que nos parecemos. A professora na escola disse, eu tenho os mesmos olhos que você. Nathan riu, sentindo lágrimas picarem em seus olhos. É exatamente por isso. E é por isso que você sabe fazer panquecas como a mamãe, e porque você gosta dos mesmos desenhos animados que eu. Ethan estava praticamente vibrando de emoção. Eu sempre quis ter um pai e eu sempre quis ter um filho exatamente como você. Nathan respondeu, sua voz embargada pela emoção. Ethan se jogou nos braços de Nathan, abraçando-o apertado. Posso te chamar de papai agora? Você pode me chamar do que quiser, Ethan. Papai Nathan, Ethan gritou, testando as palavras. Papai Nathan, eu gosto. Sarah observou a cena com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas ela estava sorrindo. Ver Ethan tão feliz, aceitando Nathan tão naturalmente como seu pai, era mais do que ela poderia ter sonhado. Papai, Ethan disse de repente, afastando-se para olhar Nathan nos olhos. Você vai morar conosco agora? A pergunta pegou os dois adultos de surpresa. Nathan olhou para Sarah, incerto de como responder. Ethan, Sarah disse gentilmente. Seu pai tem a casa dele e nós temos a nossa casa, mas famílias moram juntas. Ethan protestou. Na escola, todos os meus amigos moram com a mãe e o pai. Nem todas as famílias são iguais, querido. Sarah explicou. Algumas crianças moram só com a mãe, outras só com o pai, outras com os avós. Mas eu quero que sejamos uma família normal. Ethan disse. E por um momento sua alegria deu lugar a uma expressão preocupada. Vocês não gostam mais um do outro? Nathan e Sarah trocaram olhares, ambos percebendo que estavam entrando em território complicado. Ethan, Nathan disse cuidadosamente. Sua mãe e eu gostamos muito um do outro. Você é a prova disso. Mas às vezes adultos precisam de tempo para descobrir como fazer as coisas funcionarem. Quanto tempo? A pergunta direta de um menino de 5 anos os deixou sem palavras. Sarah riu nervosamente. Nós não sabemos, querido. Mas o que importa é que agora você tem um pai que te ama muito e que estará sempre presente em sua vida. E eu vou te ver todos os dias. Ethan perguntou a Nathan. Se sua mãe me deixar, eu adoraria te ver todos os dias. Ethan se virou para Sarah com uma expressão determinada. Mamãe, você vai deixar? Sarah olhou para aqueles dois pares de olhos idênticos, olhando para ela com esperança, e sentiu seu coração derreter. Claro que sim. Ethan comemorou pulando no sofá. Agora eu posso contar a todos na escola que eu tenho um doutor, pai, e que ele é um super-herói também. Super-herói? Nathan perguntou divertido. Você salvou a mim e a mamãe das pessoas más, não salvou? Nathan olhou para Sarah e, pela primeira vez em semanas, ela sorriu para ele. Um sorriso genuíno e caloroso, cheio de possibilidades. Sim, Ethan, eu tentei fazer isso. Então, você é meu super-herói, papai. Naquela tarde, os três fizeram panquecas juntos. Ethan insistiu em mostrar a Nathan como sua mãe o havia ensinado a quebrar ovos, e Nathan fingiu estar impressionado com a técnica. Sarah observou as duas pessoas mais importantes em sua vida interagindo com uma naturalidade que a surpreendeu. Quando Ethan tirou uma soneca depois do almoço, Sarah e Nathan sentaram no quintal. Ele aceitou melhor do que eu esperava. Sarah comentou, ele é uma criança incrível. Você fez um trabalho maravilhoso.
Nós fizemos. Sarah corrigiu gentilmente. Mesmo sem saber, você estava presente em cada característica dele, em cada sorriso, em cada curiosidade. Nathan olhou para ela. Sarah, sobre o que Ethan perguntou sobre nós morarmos juntos, um passo de cada vez. Nathan, ela o interrompeu gentilmente. Primeiro vamos aprender a ser uma família. Depois, veremos aonde isso nos leva. Mas mesmo dizendo isso, Sarah não podia negar que a ideia de ter Nathan por perto permanentemente não parecia mais assustadora. Parecia um lar. 4 meses haviam se passado desde que Ethan descobriu a verdade sobre Nathan. A rotina da pequena família havia se estabelecido naturalmente. Nathan passava as manhãs no hospital, almoçava com ele sempre que possível e passava as noites em casa com Sarah e Ethan. Ele ainda mantinha seu apartamento, mas a maioria de seus pertences já havia migrado para a casa de Sarah. Ethan havia florescido com a presença constante de seu pai. Suas notas na escola haviam melhorado. Ele estava mais confiante, e a professora havia comentado com Sarah sobre como ele parecia mais feliz e seguro. O menino havia se acostumado rapidamente a chamar Nathan de papai, e a naturalidade com que o fazia derretia o coração de ambos os adultos. Era uma noite de quinta-feira quando Nathan chegou em casa com uma expressão estranha no rosto. Ethan estava fazendo a lição de casa na mesa da cozinha, e Sarah estava preparando o jantar. "Papai!" Ethan gritou, correndo para abraçá-lo como fazia todas as noites. "Adivinhe, a professora disse que posso apresentar minha família na feira de ciências." "Sério? E o que você vai apresentar?" Nathan perguntou, pegando Ethan no colo. "Vou falar sobre como você salvou vidas no hospital e como você me salvou e a mamãe também." Sarah sorriu, mexendo o molho na panela. "Ele está super animado. Ele quer fazer um pôster com fotos suas trabalhando. Podemos ir ao hospital no sábado, papai, só para eu ver onde você trabalha." "Claro, campeão. Mas agora, termine sua lição de casa enquanto eu converso com a mamãe." "Ok." Ethan assentiu e voltou para a mesa, concentrando-se em seus exercícios de matemática. Nathan se aproximou de Sarah, envolvendo-a por trás enquanto ela cozinhava. "Que expressão era aquela quando você chegou?" Sarah perguntou baixinho. "Nervosismo?" Nathan admitiu, beijando seu pescoço suavemente. "Nervoso com o quê? Porque hoje eu tomei uma decisão importante." Sarah se virou em seus braços, estudando seu rosto. "Que tipo de decisão? Aquele tipo que vai mudar nossas vidas." Nathan respirou fundo. "Sarah, estes 4 meses foram os mais felizes da minha vida. Não apenas por causa de Ethan, mas por sua causa também." Por ter isso, ele gesticulou ao redor da cozinha, abraçando a vida doméstica que haviam construído juntos. "Nathan, deixe-me terminar." Ele interrompeu gentilmente. "Eu sei que cometemos erros no passado. Ele cometeu erros, e eu sei que você ainda tem medo de que eu fuja novamente quando as coisas ficarem difíceis." Sarah abaixou os olhos porque ele estava certo. Apesar de tudo o que haviam construído, parte dela ainda mantinha o medo de que um dia ela acordaria e Nathan teria decidido que a responsabilidade era demais. "Mas Sarah, olhe para mim." Ele gentilmente levantou o queixo dela. "Eu não vou a lugar nenhum. Nem desta vez. Nunca mais. Como você pode ter certeza?" "Porque eu entendi algo que não entendia aos meus 20 e poucos anos." Nathan sorriu, passando o polegar pela bochecha dela. "Eu entendi que carreira é apenas o que você faz, mas família é quem você é." Ethan apareceu na cozinha, interrompendo o momento. "Eu terminei minha lição de casa. Posso assistir TV antes do jantar?" "Pode, querido. Apenas meia hora," Sarah respondeu. Depois que Ethan saiu, Nathan pegou a mão de Sarah. "Há algo mais." "O quê?" "Eu conversei com o Dr. Morales hoje. Ele me ofereceu uma posição permanente no novo hospital, com um aumento de salário e horários mais flexíveis." Sarah sorriu. "Isso é maravilhoso, Nathan. Você merece. Eu aceitarei a oferta se você aceitar a minha." "Que oferta?"
Nathan se afastou dela e, para sua completa surpresa, ajoelhou-se na cozinha. Do bolso, ele tirou uma pequena caixa de veludo azul. Sarah Thompson, ele disse, sua voz tremendo ligeiramente. Você quer se casar comigo? Sarah levou as mãos à boca, seus olhos se enchendo de lágrimas. Nathan, Não é um anel caro. Ele continuou, abrindo a caixa para revelar um solitário simples, mas elegante. Não é extravagante, mas é real. É honesto. É a promessa de que desta vez eu vou ficar. Papai, por que você está no chão? A voz de Ethan veio da porta da cozinha. Nathan sorriu, mantendo os olhos em Sarah. Estou pedindo sua mãe em casamento, Ethan. Os olhos de Ethan se arregalaram e ele correu para eles. Sério? Vocês vão se casar? Se ela disser sim? Nathan respondeu. Ethan se virou para Sarah com uma expressão suplicante. Diga sim, mamãe, por favor. Sarah riu em meio às lágrimas, olhando para os dois homens em sua vida. Vocês dois planejaram isso juntos? Não, Ethan protestou, mas eu quero que vocês se casem. Assim, seremos uma família de verdade. Já somos uma família de verdade, querido. Sarah disse, abaixando-se à altura dele. Mas se vocês se casarem, papai vai morar aqui sempre. E eu terei um pai e uma mãe como os outros meninos na escola. E Ethan, Nathan o interrompeu gentilmente. Mesmo que sua mãe não queira se casar comigo agora, eu ainda serei seu pai. Isso nunca vai mudar. Mas você quer muito que ela se case com você? Ethan se virou para Sarah novamente. E você? Você quer se casar com o papai? Sarah olhou para Nathan, ainda ajoelhado no chão da cozinha, segurando um anel que representava muito mais do que uma promessa de casamento. Representava o homem que ele havia se tornado, a família que eles haviam construído, apesar de todos os obstáculos e o futuro que poderiam ter juntos. Sim, ela sussurrou. Sim, Ethan gritou, pulando. Vocês vão se casar? Nathan se levantou, deslizando o anel no dedo de Sarah com as mãos tremendo de emoção. É realmente um sim? É um sim, Sarah confirmou. E quando ele a beijou, ela pôde sentir 6 anos de mágoa finalmente sendo curados. Ethan se apertou entre eles, abraçando-os ambos. Agora somos oficialmente uma família. Sempre fomos, campeão. Nathan disse, abraçando-os ambos. Só levamos um tempo para descobrir isso. Naquela noite, depois que Ethan adormeceu, Sarah e Nathan sentaram no quintal planejando o futuro. Não seria fácil. Eles ainda tinham muito a reconstruir, muita confiança para fortalecer. Mas pela primeira vez em anos, Sarah se sentiu completamente segura. Não vou mentir, ela disse, brincando com o anel em seu dedo. Ainda tenho medo de quê? De acordar um dia e descobrir que tudo isso foi um sonho. Que você vai perceber que assumiu muitas responsabilidades. Nathan a puxou para mais perto. Sarah, eu posso te prometer muitas coisas. Posso prometer que amarei Ethan pelo resto da minha vida. Posso prometer que tentarei ser o melhor marido possível. Posso prometer que trabalharei todos os dias para merecer a confiança de vocês dois. Mas a única coisa que posso prometer, com certeza absoluta, é que nunca mais irei embora. Aconteça o que acontecer, estamos nisso juntos agora. E pela primeira vez em 6 anos, Sarah acreditou completamente em uma promessa que Nathan fez. 6 meses após o pedido de casamento em uma manhã ensolarada de sábado, Sarah acordou com Ethan pulando na cama vestindo seu novo terno, com o cabelo perfeitamente penteado. Mamãe, hoje é o dia em que você vai se casar com o papai. Sarah sorriu, sentindo uma mistura de nervosismo e pura alegria correndo em suas veias. Eles haviam decidido por uma pequena cerimônia íntima, realizada na fazenda da família de um amigo, a apenas 1 hora da cidade. Nada extravagante, nada que não fosse genuinamente eles. Você está animado, querido? Sarah perguntou, beijando a testa de seu filho. Muito, papai disse. Eu tenho uma missão super importante hoje. E qual é? Levar as alianças, ele disse. Ele só confia em mim para essa missão.
Sarah sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Nos últimos meses, observar Nathan e Ethan construírem seu relacionamento pai e filho havia sido mais comovente do que qualquer romance que ela pudesse ter imaginado. Nathan não havia se tornado apenas um pai presente, mas havia se tornado o tipo de pai que Ethan sempre mereceu. 2 horas depois, Sarah estava se arrumando no quarto principal da fazenda. Seu vestido era simples, mas elegante. Um design de renda marfim que chegava aos joelhos com mangas 3/4 que delicadamente cobriam seus braços. Sem véu ou grandes produções, apenas ela autêntica e feliz. Você está linda, filha, disse sua mãe Helena, ajustando uma pequena coroa de flores naturais no cabelo de Sarah. Obrigada, mãe, por estar aqui, por nos apoiar, Sarah. Lena segurou as mãos da filha. Em todos esses anos nunca te vi tão feliz. E Ethan, meu Deus, como aquele menino mudou desde que seu pai entrou em sua vida. Era verdade. Ethan havia florescido de uma forma que Sarah nem sabia ser possível. Suas notas na escola eram excelentes. Ele estava mais confiante, mais sociável. A presença de Nathan havia preenchido um vazio que Sarah nem percebia que existia. Uma batida gentil na porta interrompeu o momento. Posso entrar? Era a voz de Nathan. Você não pode ver a noiva antes da cerimônia. Ethan gritou do corredor. Eu só quero falar com ela por 1 minuto, campeão. Eu prometo que não vou olhar. Sarah riu. Então, você pode entrar, mas feche os olhos. Nathan entrou com as mãos cobrindo os olhos, parecendo um pouco ridículo, mas completamente adorável em seu terno azul marinho. O que há de errado? Sarah perguntou divertida. Eu só queria ter certeza de que você não tinha mudado de ideia. Sério, você está nervoso? Aterrorizado? Nathan admitiu. Não porque eu não queira me casar com você, mas porque eu quero tanto que isso dê certo que tenho medo de estragar tudo de novo. Sarah se aproximou dele, seus olhos ainda fechados. Nathan, olhe para mim. Você disse para não olhar. Agora estou te dizendo para olhar. Ele abriu os olhos e sua respiração prendeu na garganta. Sarah, você está pronta para se casar com você. Deslumbrante. Você está absolutamente deslumbrante. Ela se aproximou, ajustando a gravata dele. Você também está muito bonito. E pare de ficar nervoso. Nós vamos conseguir. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu te amo. Porque você ama o Ethan. E porque passamos pelo pior e chegamos até aqui. Ethan apareceu na porta, impaciente. Então, vocês vão ficar aí conversando o dia todo? As pessoas estão esperando. A cerimônia aconteceu no jardim da fazenda, sob uma pérgola decorada com flores silvestres e tecidos fluidos. Havia apenas 20 convidados, família próxima e alguns amigos íntimos. Nenhuma música orquestrada ou decorações elaboradas, apenas violão e voz, flores simples e muito amor. Quando chegou a hora de Sarah caminhar até o altar improvisado, ela segurou a mão de Ethan, que havia insistido em entregá-la a seu pai. Então você está pronta, mamãe? Ethan perguntou sério, como um pequeno cavalheiro. Estou pronta. Eles caminharam juntos pelo jardim, enquanto a música tocava suavemente. Sarah podia ver Nathan esperando, e a expressão em seu rosto era de puro amor e admiração. Quando eles o alcançaram, Ethan fez uma pequena reverência formal. Papai, estou te entregando a mamãe, mas você tem que prometer cuidar bem dela. Ele prometeu Ethan para sempre. Ethan sorriu e foi sentar na primeira fila. Orgulhoso de sua missão cumprida, o celebrante, um amigo da família, iniciou a cerimônia com palavras simples sobre amor, família e novos começos. Mas foi quando chegou a hora dos votos que a emoção realmente tomou conta. Sarah, Nathan começou, sua voz tremendo ligeiramente. 6 anos atrás, eu cometi o maior erro da minha vida quando deixei você ir. Mas talvez precisávamos daquele tempo separados para nos tornarmos as pessoas que somos hoje. Para eu aprender o que realmente importa, ele fez uma pausa,
olhando para Ethan na primeira fila. Você me deu o maior presente que qualquer homem pode receber. Um filho maravilhoso e a chance de ser pai. Mas mais do que isso, você me ensinou o que é amor incondicional. Sarah enxugou uma lágrima que insistia em cair. Eu prometo que nunca mais irei embora. Eu prometo que serei o marido que você merece e o pai que Ethan merece. Eu prometo que nossa família será sempre minha prioridade. E eu prometo que passarei o resto da minha vida provando que mereço a segunda chance que vocês dois me deram. Era a vez de Sarah. Nathan, quando você apareceu naquele hospital, meu primeiro instinto foi proteger Ethan e proteger a mim mesma, porque eu tinha medo de acreditar que você havia mudado. Ela olhou para Ethan, que observava tudo com total atenção. Mas você provou dia após dia que não era mais aquele jovem de 20 e poucos anos que tinha medo de compromisso. Você se tornou o homem que eu sempre soube que você poderia ser. Ele prometeu que vou confiar em você. Eu prometo que construiremos nossa família com base na honestidade e no amor. E eu prometo que Ethan sempre saberá que tem dois pais que o amam mais do que qualquer coisa no mundo. Quando chegou a hora das alianças, Ethan se levantou solenemente, carregando a pequena almofada como se fosse a coisa mais importante do mundo. As alianças, por favor, Ethan, o celebrante disse. Ethan entregou as alianças com seriedade adulta, mas não conseguiu conter o sorriso quando sussurrou. Agora vocês vão ser casados para sempre. Nathan Hayes, você aceita Sarah Thompson como sua esposa para amá-la e respeitá-la em todos os momentos de suas vidas? Aceito, Sarah Thompson. Você aceita Nathan Hayes como seu marido para amá-lo e respeitá-lo em todos os momentos de suas vidas? Aceito. Então, pelo poder investido em mim, eu os declaro marido e mulher. Podem beijar a noiva. O beijo foi doce, cheio de promessas e esperança. E quando se separaram, Ethan correu para eles, pulando nos braços dos dois. Agora somos oficialmente uma família, ele gritou, fazendo todos rirem. A festa foi simples, mas alegre. Comida caseira, música ao vivo, crianças correndo pelo jardim. Sarah e Nathan dançaram sua primeira dança como marido e mulher, ao som de uma canção sobre segundas chances e novos começos. Como você está se sentindo, senhora Hayes? Nathan sussurrou em seu ouvido enquanto eles dançavam como... Eu voltei para casa, ela respondeu. Mesmo depois de tudo o que passamos. Especialmente depois de tudo o que passamos. Mais tarde, quando Ethan dormia no colo de Nathan durante a festa, Sarah olhou ao redor para todos os rostos sorridentes das pessoas que amavam e apoiavam sua família. Não havia fotógrafos profissionais, apenas telefones celulares capturando momentos genuínos. Não havia decoração extravagante, apenas amor sincero. Você se arrepende de não ter feito algo maior? Nathan perguntou, notando seu olhar pensativo. Nunca, Sarah respondeu sem hesitar. Isso é perfeito. Isso somos nós. Esta é nossa família. Nossa família, ela repetiu, saboreando as palavras. Quando a noite terminou e os últimos convidados partiram, Sarah, Nathan e Ethan foram para casa juntos. Ethan dormiu no caminho, exausto, mas feliz, ainda usando seu pequeno terno. Acho que foi o melhor dia da vida dele. Nathan comentou, carregando seu filho adormecido para dentro de casa. Um dos melhores da minha também, Sarah disse, admirando sua nova aliança de casamento. Depois de colocar Ethan na cama, eles sentaram no quintal, ainda vestidos com suas roupas de casamento, contemplando o céu estrelado. Então, Nathan disse, aqui estamos. Sarah concordou. Marido e mulher, uma família completa. Nathan a puxou para mais perto. Você sabe o que isso significa? O que significa? Nossa história está apenas começando. E pela primeira vez em anos, Sarah sabia que ele estava certo. Não era um final feliz que eles haviam alcançado. Era um novo começo cheio de possibilidades infinitas. E assim Sarah aprendeu que algumas histórias não têm finais. Elas têm novos começos.
Que o amor verdadeiro não é o tipo que nunca enfrenta tempestades, mas o tipo que escolhe reconstruir depois que a chuva passa. Que família não é apenas aqueles que compartilham o mesmo sangue, mas aqueles que escolhem ficar quando tudo parece perdido. E que às vezes o maior ato de coragem não é partir para perseguir sonhos, mas voltar para casa e lutar pelo que realmente importa. Porque no final, não são os diplomas na parede ou os sucessos profissionais que nos definem. É o amor que deixamos como nosso legado e as pessoas que escolhemos proteger. E talvez, no fundo, esta história também fale a todos nós sobre nossa infinita capacidade de perdoar, recomeçar e acreditar que nunca é tarde para escolher.